Muito bem, então nós vamos iniciar esse trabalho. É uma alegria estarmos aqui na nossa Semana Teológica, que está tratando da missão em diferentes contextos, né? E hoje nós temos a alegria de receber o reverendo Fábio Ribas, que vai falar com a gente sobre as missões no contexto indígena brasileiro. Nós já o saudamos, né, e ficamos muito felizes de tê-lo dessa vez no modo online, né, reverendo? Da última vez foi presencial. E vamos iniciar, então, esse trabalho com uma palavra de oração. Eu peço ao nosso irmão seminarista Granadeiro que nos dirija numa oração. Vamos orar. Bem, vamos orar. Amado Senhor, nós rendemos graças a Ti pela bênção de sermos Teus filhos, pela alegria, Senhor, de estarmos nesse seminário, Senhor, podendo ser instruído por pessoas preparadas, Senhor, para nos preparando para servir a Tua igreja, cuidar das ovelhas do Teu Filho Jesus. Nós rendemos graças, Senhor, por essa noite. Podemos ouvir o Teu servo, reverendo Fábio. Te pedimos que o Senhor o abençoe, a fim de que palavras e informações que ele trará ao nosso conhecimento venha nos edificar e nos moldar, Senhor, a fim de que possamos realmente tratar, Senhor, esse tema com bastante seriedade, conforme a Tua palavra tem tratado. Nos abençoa mais uma vez nessa noite. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, reverendo Fábio. Tem a palavra. Por favor, comece sua palavra falando um pouquinho da sua trajetória de formação até chegar no campo missionário, e aí siga em frente, como Deus lhe indicar. Deus abençoe. Queridos, uma alegria estar aqui com vocês, muito feliz. Acho que a trajetória começa quando eu converti lá na faculdade de letras, graças a uma professora da faculdade que não pensou duas vezes antes de defender a fé cristã dela, quando eu fiz uma brincadeira, uma provocação em sala de aula, e eu detestava crente, e ela, então, se posicionou no meio de todos os alunos e me direcionou essa palavra, dizendo que ela era crente. Então, ela não admitia que eu debochasse da fé cristã. Isso na faculdade de letras. Então, esse foi o meu primeiro impacto diante dessa realidade. E essa professora, ela era uma missionária da Missão Além. E eu, então, comecei uma conversa com ela, começamos a discutir sobre esses temas, esses assuntos. Eu, descrente, ela me direcionou para fazer o curso do CLM da Missão Além, que é um curso lá em Brasília que prepara missionários evangélicos para serem tradutores da Palavra de Deus, né, para entrar em sociedades, até mesmo ágrafes, que não escrevam, né, e não leiam, só sejam apenas sociedades orais, e esses missionários entram, ouvem a língua, ouvem os sons, anotam, e eles têm o preparo a ponto de formar um alfabeto, alfabetizar aquele povo, para então iniciar um processo mesmo de tradução da palavra de Deus. É lógico que eu não fui quando ela fez o convite para mim, porque eu não era crente, mas durante um ano eu esqueci desse convite dela e acabei sendo levado por Deus para este ambiente. Era um ambiente, uma sala de aula com 35 missionários, e um dos missionários é conhecido por vocês, que é o reverendo Gessé Rios. Ele hoje é líder da base da PMT na África, e o Gessé Rios era meu contemporâneo ali, e foi ele quem me discipulou quando houve minha conversão nesse curso. E é claro que era um curso que tinha missionários do mundo todo, né? Pessoas assim muito experientes que estavam vindo para o curso para se aprimorar e retornar ao campo de onde eles vieram. Isso, quando houve minha conversão, praticamente eu sabia, né? O meu coração ardia por missões, e eu fui alcançado e preparado e discipulado por missionários. Então, não tinha outra escapatória. A minha leitura bíblica
sempre foi uma leitura missionária. Eu sempre compreendi, como o Vladimir falou ontem, né? Eu estava acompanhando, muito bom, e ele falando que a compreensão é essa mesmo, é de fazer discípulos, é de andarmos juntos com as pessoas, como andaram comigo. Né? O curso da Missão Além, naquela época, no ano de 1995, durou 6 meses. Eu fui acompanhado por missionários e pelo reverendo Gessé Rios, a Yolanda, esposa dele, durante 6 meses ali de caminhada, de oração, de muitas indagações, de muito ensino da parte deles, caminhando comigo, me ensinando. Então, meu coração tinha uma convicção, eu queria ser missionário, e influenciado pelo Isaac, que hoje também está na APMT, que naquela época, se não me engano, ele era o diretor do curso do CFM, e do CLM, aliás, e ele então me influenciou muito, houve muitas conversas também, e eram missionários, então eu fui discipulado, fui evangelizado por missionários. Quando terminou o curso, uma convicção havia no meu coração, eu queria missões. Então toda a minha trajetória, quando eu casei com uma moça também que o coração dela arde por missões, eu sei que ela está nos assistindo agora, a Lucila, e nós caminhamos sempre essa trajetória juntos. Fiz o seminário ali em 2000, de 2000 a 2005, fui ordenado em 2005, mas a minha igreja, a Igreja Presbiteriana Nacional, sempre soube do meu direcionamento para o campo missionário, mas só foi em 2006 que os grandes eventos aconteceram e tornaram claro a direção, né, o campo, para onde que Deus realmente estava me enviando. E, finalmente, em 2007, em janeiro, eu fui conhecer a aldeia onde nós iríamos morar. Em 2008, mais uma vez, agora já casado, com 2 filhas, fiz novamente o curso da Missão Além, né, o CLM, e depois, em 2009, já estava morando em aldeia. O objetivo de morar na aldeia era aprender a língua e a cultura. Só os homens falavam português, as mulheres e as crianças não. Foi muito interessante, porque eu dava aula, e o que eles queriam, a estratégia que foi aberta para nós, era uma área extremamente fechada. Existem 2 áreas muito fechadas hoje ainda no Brasil. Uma é o Vale do Javari e a outra é exatamente esta onde eu estava. A estratégia usada, já que não poderia entrar como pastor e nem como missionário, a aldeia queria professor de português. Então, foi essa porta aberta, a estratégia, que nós fomos levados a estar, a conseguir morar dentro do contexto da aldeia. Agora, o interessante é que, como só os homens falavam português, mesmo assim um português com bastante dificuldade, o nosso objetivo lá, enquanto morávamos na aldeia, era aprender a língua e a cultura para então trabalharmos com a tradução da Bíblia fora da aldeia. Por quê? Porque nós estávamos numa região extremamente fechada, que nos anos 70 vários missionários haviam sido expulsos daquela região, ninguém mais tinha conseguido entrar, morar dentro de aldeia, né? Havia missionários trabalhando com outros povos indígenas, mas a partir das cidades, não dentro daquela região. Então, nós entramos e sabíamos que era uma porta que Deus tinha aberto, que era responsabilidade da gente não fechá-la. Aprendemos a língua, a cultura, moramos com eles até que alguns eventos determinaram que era a hora de nós sairmos para começarmos a fazer esse trabalho de preparar algumas histórias já na língua deles para apresentar a eles e começar a trabalhar, o que ainda não era propriamente dito a tradução da Bíblia, né? Mas já estávamos apresentando algumas histórias, exatamente até para poder aprender mais a língua e a cultura, fazer os testes, apresentar para um ou outro indígena. E o que aconteceu é que, em determinado momento, a nossa história muda de um ponto para outro e cai literalmente no nosso colo a oportunidade de plantarmos naquela cidade uma congregação com visão multiétnica.
Então, havia missionários na cidade, eles estavam trabalhando cada qual com o seu povo, havia não indígenas na cidade, então nós, durante 3 anos, trabalhamos ali, pregando o evangelho, agora não mais trabalhando com um povo específico, mas sendo pastor de missionários e de outros indígenas que estavam convertendo. Daquela região, muitos indígenas converteram, e em 2014, houve a segunda ou já a terceira visita do AMI, que foi quando eu conheci o Bira. Né? E o Bira, que é onde eu estou aqui morando aqui esses dias, né? Com ele, estou aqui há 2 semanas, ele me levou para conhecer aqui as aldeias, conhecer o povo dele e o trabalho dele. E foi quando eu o conheci. Ele veio porque a escola onde ele trabalhava visitou ali a região. E eu me apaixonei por aquela ideia de preparar os próprios indígenas para que eles retornem para os seus povos, para que eles evangelizem. Então, o Bira era professor nessa escola. Então, eu conheci o Bira, conheci a escola, e em 2015 eu já mudei para lá, fiquei 2015, 2016, 2017. No final desse período, aí houve o convite para estarmos na Missão Kaiowá. Ficamos na Missão Kaiowá por 2 anos e tivemos que voltar no fim de 2019 às pressas por causa da saúde da minha mãe. E aí retornamos para Brasília e, de repente, estourou a pandemia e nós estamos agora na liderança da base indígena da PMT, cuidando dos missionários da PMT, cuidando exatamente dos projetos da base indígena, visitando esses missionários, apoiando esses missionários, visitando essas igrejas indígenas que eles têm plantado, acompanhando as suas necessidades e apresentando os projetos da PMT nas igrejas presbiterianas da IPB, né? Comentando exatamente sobre essa realidade indígena que nos cerca do Oiapoque ao Chuí. Então, eu acho que essa aí é a nossa caminhada até agora. Gostaria de dizer, né, que quando a gente fala assim no contexto indígena no Brasil, é algo assim muito diverso, né? São mais de 180 línguas e culturas diferentes. Muitas vezes as pessoas não percebem, não entendem, mas os povos indígenas são culturalmente diversos uns dos outros. E as diferenças são grandes, são gritantes, são diferenças mesmo de visão. E eu tive já assim, o privilégio de ver cenas muito interessantes de indígenas, quando entram em contato com parentes indígenas de outras culturas, estranharem muito, terem um verdadeiro choque cultural. Poxa, mas ele também não é índio? Por que ele é tão diferente de mim? Por que ele pensa de maneira tão diferente? Eu deveria ter um contato melhor com ele, e não é isso que acontece. Né? E exatamente acompanhando esse tipo de realidade que a gente tem discutido muito e tentado conversar muito sobre a necessidade da formação bíblico-teológica, né, dos indígenas, mas também antropológica, missiológica, porque não é o fato de você ser indígena que, de maneira mágica, você vai saber apresentar o evangelho para o seu parente, porque o seu parente é muito diferente de você. Então, nesses anos todos aí, eu tive o privilégio de ver esses choques culturais acontecendo entre os próprios indígenas, né? Então, imagine, são quase 500 povos no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, hoje numa população de quase 1 milhão de indígenas. Então, só esse quadro, né, quando a gente pensa que parte desses indígenas estão urbanizados, outros semi-urbanizados, outros aldeados ainda, alguns isolados, ainda sem contato. Queridos, eu tive o privilégio agora, nestes dias aqui, com o Bira Culina, de visitar os povos, e havia uma aldeia Culina, que era a última aldeia, muito distante, 8 dias de barco, e, na verdade, então, Deus nos proporcionou
a bênção de podermos ir de helicóptero sobrevoando a selva amazônica 1h20 até chegarmos nessa aldeia. Ali nós entregamos a Bíblia na língua do povo, né? Uma Bíblia feita após anos e anos do trabalho da Missão Novas Tribos do Brasil. Então, assim, é um trabalho realmente de equipe, é um trabalho assim primoroso, mas havia essas Bíblias e muitas aldeias aqui não têm acesso a ela porque não há quem leve essas Bíblias. Nós levamos para a aldeia, mas o mais surpreendente já há alguns anos o Bira sabia pelo seu povo de que havia ali naquela região, com 2 dias de caminhada dessa aldeia que nós fomos, dessa aldeia que é a última aldeia colina, 2 dias andando no meio da mata, existiria um povo não contactado. Queridos, nós sobrevoamos de helicóptero e vimos as roças, vimos as plantações e, de repente, surge diante dos nossos olhos uma aldeia. E como que a gente sabe que é povo não contactado? Eram 3 presbiterianos, né? O piloto do helicóptero, Jeremias, eu e o Bira. E o Jeremias, piloto assim muito experiente, ele falou assim: olha, veja a casa deles. Aquela casa é casa de indígena que não conhece a cultura branca, que nunca foi contactado. É diferente as construções dos que já foram contactados. Então nós encontramos um povo que a FUNAI não tem informação. Aí ele marcou no GPS e ficou do Bira fazer agora um novo sobrevoo para tentar chegar mais perto. Queridos, você imagina o que é isso? Que privilégio é esse? Que bênção maravilhosa é essa? O coração do Bira ateou fogo, né? Aquela oportunidade mesmo de Deus, de você poder evangelizar, como o Bira fala, né? Olha, se nós não nos adiantarmos, vai chegar o álcool que destrói o indígena, vai chegar a doença venérea, vai chegar a promiscuidade, vai chegar a doença, vai chegar a maldade da cultura majoritária. Se o evangelho chegar primeiro, nós protegeremos esse povo. Queridos, creia nisso, creia no poder da palavra. A palavra tem poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. E é isso que nos impulsiona, porque nós estamos fazendo missão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, não é debaixo da nossa autoridade. Eu nunca imaginei de encontrar aqui, nessa visita que eu estava fazendo, um povo não contactado, mas estava na agenda de Deus. Isso aumenta a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Só aqui na selva amazônica são quase 100 povos sem presença missionária. Queridos, e quando a gente fala 100 povos sem presença missionária, não se iluda, não. Eu vou dar um exemplo para você. Fui visitar o trabalho do Cássio, lá com o Rúpida, e visitando, quase chegando na aldeia, lá depois de São Gabriel da Cachoeira, aí o Cássio virou para mim e falou assim: Fábio, você está vendo esse braço aqui do rio? Eu falei: sim. Então, Fábio, tem 100 aldeias do povo Yurupidé que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mas há uma igreja ali plantada, uma igreja indígena, a Igreja Presbiteriana da Graça, que precisa da minha ajuda, da sua ajuda, do nosso apoio, para que eles sejam a base para que o Evangelho, a partir deles, alcance as outras aldeias. Então, quando a gente fala assim, há quase 100 povos que não conhecem o Evangelho, imagine que cada um desses povos, quantas aldeias tem? Trabalho, queridos, é para 100 anos aí. Eu quero dizer o seguinte: a seara continua enorme e os trabalhadores continuam muito poucos. É responsabilidade minha e sua orar pelos trabalhadores, pedir para que Deus envie. E quando nós percebemos, né, toda essa situação, veja, hoje no Nordeste está acontecendo uma série de questões, uma redescoberta, uma reafirmação, né, vamos chamar assim, uma reafirmação
da identidade étnica indígena. Muitos indígenas que estavam ali na cidade, perdidos, né, eles começaram a ser incentivados a buscar as suas histórias, buscar, né, os seus antepassados, procurar os seus pontos ali de aldeamento antigos. Então está acontecendo um levante, né, uma turma indígena, né, que está resgatando a sua identidade por todo o Nordeste brasileiro. Então, quando você vê nessas realidades assim tão diferentes, a gente pensa na formação do missionário para esses campos. Que formação é essa que a gente espera do missionário que vai trabalhar com povos indígenas no Brasil? Obviamente, um seminário, uma formação bíblico-teológica de fé reformada, né? Nós estamos no contexto da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, é uma agência confessional. Então, cabe a mim e a você a responsabilidade de termos uma formação, um fundamento sólido da fé reformada. E, somado a isso, um preparo, um conhecimento, um estudo sobre cosmovisão reformada, para fazermos a diferença realmente aí no campo missionário do Oiapoque ao Chuí. Uma formação sobre cultura, o que é cultura, essa tensão da cultura com o evangelho, que os próprios indígenas sentem, né? Os que vão convertendo, como é o posicionamento agora diante do seu povo. Queridos, algumas realidades são tão difíceis que os indígenas, uma vez convertidos, eles não têm condição de permanecer no seio do seu povo. E aí, a estratégia é que algumas cidadezinhas próximas têm criado centros de recebimento mesmo, algumas igrejas estratégicas próximos a essas aldeias, para poder receber, para poder discipular, para poder continuar o amadurecimento cristão, até que esse indígena volte para o seu povo e ele mesmo possa evangelizar, ele mesmo possa testemunhar. Comunicação intercultural, né, essas disciplinas todas que eu estou citando, a gente vê no CFM, que é o curso da APMT, né, que é um curso de várias disciplinas, com vários professores de campo. Então, precisa realmente fazer. É um curso muito rico, com muitas histórias, com muita experiência, onde você vai ver os missionários trazendo das mais diferentes realidades, dos mais diferentes contextos, isso que Deus tem feito, queridos, no campo missionário. Não é o missionário, é Deus que está realizando maravilhas, bênçãos. São histórias de lutas, são histórias de dificuldades, são histórias também de perseverança, de continuidade, de nós vermos, como eu tive já a bênção, o privilégio, queridos, de ver indígenas converterem, indígenas chegarem para mim e falarem: eu entendo, professor, eu entendo, agora eu entendo que Jesus morreu na cruz para me salvar. Querido, você sabe o que é isso? Você sabe que durante décadas missionários estiveram no Brasil pregando para os indígenas e não conseguiram ver um indígena sequer converter? E eu digo para vocês que eu já estive em situações em que eu não fiz nada. Não fui eu que semeei, não fui eu que reguei, mas eu vi o Espírito Santo operar, converter indígenas de trabalhos antigos, mas aqueles missionários antigos não viram esses indígenas. Eu vi indígenas convertendo, entendendo a cruz. Eu vi indígenas pregando para o seu povo que perseguia eles na aldeia, mas Deus preparou uma situação de tal maneira que não teve como o povo fugir. O povo estava numa situação armada, não dá para entrar em detalhes porque o tempo é curto, mas eu posso dizer isso, que eu vi um indígena pegar o microfone e falar assim: agora eu vou falar na língua do meu povo e ele vai ouvir o evangelho. E esse indígena estava sendo perseguido pelo próprio povo. E ele pregou o evangelho.
Queridos, que privilégio é esse que você não merece? Eu não mereço. Mas é o plano de Deus, é a agenda de Deus. Eu e você precisamos nos dedicar a essa formação. E ontem, mais uma vez, né, ouvindo o Vladimir falando, e ele falou do discipulado, falou do nosso testemunho. É muito interessante, né? Quando nós entramos na aldeia, minhas filhas tinham 1 ano de idade e 3 anos de idade, minhas 2 meninas, uma com 1, uma com 3. Então, assim, a família da gente está sendo observada. Queridos, nós precisamos, desde agora, a escola para nos preparar para o campo missionário não é o CFM, né? Porque não é o seminário. Não, é agora, é aqui, agora. É você na sua casa, na relação de você com seus pais, seu pai, sua mãe, seus irmãos, na relação sua com sua esposa, com seu marido. Essa é a escola de Deus. Porque você precisa começar a treinar aqui o que é uma família cristã, o que são relações cristãs. Porque realmente o povo, desde a hora que você coloca o pé, está olhando para você, está observando você. E como o Vladimir falou ontem, é o Espírito Santo já trabalhando para eles perceberem a diferença. Queridos, isso é bênção, bênção sobremaneira, isso é privilégio, privilégio estar no campo mesmo. Uma outra disciplina, né, que eu gostaria ainda de mencionar nessa questão da formação, né, apologética, queridos, os povos indígenas estão cercados de testemunhas de Jeová, estão cercados de mormons. Essas pessoas têm entrado, criado confusão nas aldeias. Eu tenho trabalhado em cima disso, a gente tem conversado, muitos cursos para tentar mostrar para eles quais são as heresias, quais são os ensinos falsos, por que eles precisam fugir disso tudo. Amados, a APMT, nesse contexto todo que eu mencionei para vocês, hoje tem mais ou menos 18 projetos, de uma ponta a outra do Brasil. Você tem, num extremo, aí que a gente pode mencionar, essa igreja plantada, a Igreja Presbiteriana da Graça, na qual o Cássio esteve ali envolvido por mais de 10 anos, como missionário que ainda precisa de missionários. Cidade de São Gabriel, com os nossos missionários, também precisa de missionários. E você tem o Fernando, do outro lado, aqui em Santa Catarina, cercado por 10 aldeias do povo Guarani, também necessita de missionários para formar equipe, queridos. O trabalho não é simples, o trabalho não é fácil, porque a gente precisa desenvolver na mentalidade missionária brasileira a importância da equipe, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Ou talvez multirrelacional. O que é isso? Olha, enquanto um se aprimora na tradução, no aprendizado da língua, o outro, de repente, entra na área social, o outro, de repente, entra num contexto de futebol, como nós ouvimos ontem com o Vladimir, não é? Isto é, a gente precisa criar uma estratégia onde a gente tenha grupos, mais pessoas, mais missionários, mais famílias missionárias da PMT juntas numa mesma região, até para essas famílias não ficarem sozinhas. Famílias próximas de missionários, uns apoiam os outros, uns ajudam os outros. A gente precisa investir realmente mais nisso. E, por fim, pensando nisso, tudo que eu comentei aqui com vocês, uma coisa que arde muito no meu coração, e de maneira toda especial, o JMC faz parte desse carinho que eu sinto pela liderança indígena que hoje existe no Brasil. E eu vou pensar agora exclusivamente na liderança indígena reformada, que já existe no Brasil. E vocês têm um fruto maravilhoso com quem eu trabalhei e dou todo bom testemunho, que é o Sérgio Ribeiro, que está na Missão Kaiowá. É um rapaz que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso apoio, que precisa continuar crescendo, continuar desenvolvendo dons e talentos que Deus deu para ele como líder, como pregador. Queridos,
Eu ouvi mensagens, pregações do Sérgio Ribeiro que mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. Um menino com a palavra de Deus que foi plantado por Deus ali no Mato Grosso do Sul, graças ao trabalho que o JMC fez. Vamos produzir outros Sérgios Ribeiros? Será que nós podemos levar outros indígenas para o JMC para termos pessoas tão preparadas, tão conhecedoras da palavra, que sabem apresentar o Evangelho dentro dos seus contextos, sabendo fazer esse link de uma maneira tão maravilhosa como eu testemunhei o Sérgio fazer? Para mim, eu me sinto privilegiado por ter trabalhado com o Sérgio e por ainda estar, só que eu não estou podendo estar lá agora fisicamente. E o Bira Colina. Bira é um outro rapaz de ouro, com a sua esposa Paty, sua filhinha Caris. O Bira está esperando para ser pai do segundo filho. Queridos, ele tem um projeto maravilhoso aqui, precisa de gente, precisa de equipe, precisa de pessoas para somar. São muitas aldeias colinas, nós fomos, distribuímos a Bíblia, eu conheci esses contextos onde eles ficam muito vulneráveis à violência, à droga, sujeitos à maldade da sociedade majoritária. Queridos, nós precisamos apoiar essa nossa liderança indígena de fé reformada. Tem o Márcio e o Rúpider lá na Igreja Presbiteriana da Graça. Ele precisa do nosso apoio. É um líder ali com a responsabilidade de pastorear a igreja, o povo dele, a aldeia dele. Mas como eu falei para você, são mais 100 aldeias. Como somar forças com eles, dar condições para essa igreja mesma sair? Eles precisam de retaguarda. Muitas vezes o meu e o seu trabalho não é estar na frente, à frente, mas é segurar as cordas lá, financeiramente, orando, ensinando, estando, discipulando, preparando para que eles possam sair. Nosso apoio é apoio de retaguarda, a gente precisa fortalecer a liderança indígena evangélica brasileira. Esse é um dos grandes desafios que ardem o meu coração. Até quando eu penso em termos de sincretismo, que é um dos grandes desafios que nós temos, a cultura brasileira é sincrética. Se é difícil para mim, se é difícil para você, quando a gente recebe pessoas dentro das nossas igrejas urbanas e temos que enfrentar, e temos que descascar essa casca grossa do sincretismo que vem misturado com tanta coisa, para então apresentarmos o evangelho puro e simples, imagine o contexto indígena como é. Não é fácil para mim, não é fácil para eles. Então precisa realmente da nossa caminhada conjunta ali, ó, lado a lado. Por fim, eu falei muito de fé reformada, né? Então eu queria mostrar para vocês 2 livros. Na verdade, eu queria mostrar 3, né? Mas o outro eu deixei lá em Brasília. Esse aqui é do Cássio, tenho certeza que vocês já conhecem. O Cássio está aí agora em São Paulo, né? Alianças de Deus com os Homens. Queridos, fé reformada, teologia do pacto para indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e baixa escolaridade, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para mim, para você. Aproveite. O Cássio escreveu um 2º livro sobre igreja. É o tema que nós estamos discutindo hoje em missões. Não apenas a APMT, mas todas as denominações, as agências missionárias. Mas principalmente a APMT, porque a APMT é confessional. Então o Cássio escreveu um livro sobre igreja, povo de Deus, eclesiologia, à luz da palavra, à luz da fé reformada. Vamos levar isso ao campo, sim. Os indígenas precisam, e o governo presbiteriano é muito interessante nesse sentido, porque ao invés de criar igrejas desconectadas, autóctones no pior sentido da palavra, independentes, largadas, igrejas que na 2ª, 3ª geração não conseguem resolver sozinhas problemas sérios de cultura dentro delas,
igrejas que precisam de apoio, precisam continuar com a gente caminhando junto, sem paternalismo, mas conectadas, como convém à federação, que é o nosso governo. As nossas igrejas são independentes, mas são conectadas, é uma federação, somos unidos. Queremos trazer essas igrejas indígenas, plantadas pelos missionários da PMT, mas não abandoná-las, conectá-las ao presbitério mais próximo e a PMT entrar como aquela que tem o know-how, o conhecimento da transculturalidade e ajudar esses presbitérios a entender que é uma igreja que precisa de amizade, é da família de Jesus Cristo, precisa de apoio, mas é uma igreja diferente. Mas precisa estar junto, precisa que o pastor vá, eles precisam se sentir unidos. Isso faz parte da cultura indígena. Queridos, eles precisam se sentir parte de um corpo. E eles são o corpo de Cristo. Eles estão eternamente conectados a mim e a você. E ao cabeça, todos nós, que é Cristo Jesus. O último livro que eu queria lembrar para vocês, o livro do Isaac. Isaac é um missionário da PMT. Deus não se envergonha deles. Queridos, são histórias de indígenas que conheceram o Evangelho e mais, resistiram quando foram confrontados, não voltaram atrás. É um livro de histórias simples, curtas, que o Isaac trouxe para colocar na mão de um indígena. Não é para mim, não é para você, mas se você ler, você vai gostar. Muito, eu gostei muito, mas é um livro escrito para você colocar na mão do indígena, para ele ver que os patrícios, os parentes dele, aceitaram a Jesus e continuam indígenas. Não viraram japonês, não viraram judeu, não viraram americano, continuam indígenas, mas agora são indígenas da família do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quero dizer que é uma bênção estar aqui com vocês, agradeço mesmo o convite e é uma alegria poder falar mais uma vez desse tema que arde o meu coração, tenho certeza que arde o seu também, porque tudo que fazemos, fazemos para a glória do Senhor. A gente quer ver os povos conhecendo a beleza do nosso Deus. Amém, queridos? Quero agradecer a vocês e se quiserem fazer perguntas, estou aqui. Sim, reverendo, muito boa palavra. Vamos abrir então para perguntas. E a recomendação então é esta que vocês já sabem, né? Levante a mão para perguntas. Reverendo é campeão de perguntas, viu? Então eu deixei muita dúvida no ar. Não. Vamos lá. Lucas, seminarista Lucas, pode falar. Ah, peraí que eu acho que eu tenho que liberar aqui para vocês. Sim, Lucas, vamos lá. Pastor Fábio, muito boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Muito prazer ouvir o senhor contando essas histórias e todo o trabalho que tem sido feito e o tanto que ainda tem para fazer, né, por esse povo tão maravilhoso. A minha pergunta é no sentido justamente disso que você disse da identidade indígena, né, que eles se convertem e ainda são índios. A gente sabe que boa parte da identificação, quer dizer, eu imagino, na verdade, né, que boa parte da identificação tem a ver com a religião, né, com os rituais, com as tradições e tal. Como que fica para eles essa questão da identidade deles com o povo, assumindo também uma identidade como cristão? Como que é trabalhado isso no projeto evangelístico aí? Da mesma maneira que é tratado com todos nós. Assim como o japonês converte, o americano converte, e ele não deixa de ser americano, não deixa de ser japonês, né? Por quê? Por que ele é americano? Por que ele é japonês? Por causa dos pais, por causa da língua. Às vezes nem fala mais a língua, né? A comunidade japonesa aqui no Brasil continua a se identificar como japonês de primeira e segunda geração, mas continua a se identificar como japonês. Por quê? Porque eles estão ligados a uma ancestralidade, né? Ao pai, ao vovô. Então, eles sabem de onde vieram. Agora, então, a questão é nós apresentarmos
exatamente uma noção de cultura saudável e bíblica, porque agora eles também são parte de quem? De uma ancestralidade. Nós somos agora irmãos de Jesus Cristo. Somos uma família de Jesus Cristo, a igreja. Então, dentro da igreja, como diz lá Paulo aos Efésios, não apenas o véu foi rasgado de alto a baixo, mas a parede que separava gentios e judeus caiu por baixo. E agora nós somos um só povo. Continuamos sendo cada qual povo, mas as nossas diferenças em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, dentro da igreja, foram derrubadas. Então, essa beleza do Evangelho, né? Continuamos a ser quem somos, mas agora somos também de Cristo Jesus. Ok. Obrigado. Seminarista Jô? Graça e paz, reverendo. Eu estou aqui muito alegre porque um dos motivos que me trouxeram para o seminário foi justamente esse chamado de Deus para trabalhar com missões. E do ano passado para cá, Deus tem tocado muito o meu coração no sentido de trabalhar com povos indígenas. Então, eu creio que futuramente a gente vai conversar bastante ainda, né? E quem sabe, permitindo até no campo. A minha pergunta é o seguinte, seria anterior a essa que o Lucas fez, né? Porque o Lucas comentou sobre como é a vida do indígena após a conversão. E a minha pergunta seria, o senhor falou sobre os vários aspectos de cultura, né? Por mais que sejam povos indígenas, são povos que são diferentes, né? Radicalmente diferentes, mas que estratégia utilizar, né? Visto que esses povos são totalmente diferentes, como missionário, quais seriam as estratégias iniciais para se trabalhar com esses povos? Sabendo que a gente já tem uma dificuldade muito grande, que é a questão da língua, né? Mas, além desse sincretismo também, que é muito vasto na cultura indígena, quais as estratégias iniciais, assim, basilares, para se trabalhar com os povos indígenas? Bom, nós temos dois caminhos. Se é um caminho de equipe, procurarmos na revista Alcance, né, conhecer os missionários da PMT que trabalham com povos indígenas e nos aproximarmos e visitá-los conhecendo os povos, até que Deus direcione. Mas é interessante imaginar em trabalho de equipe, porque esse missionário já vai te colocar junto dele e em acesso a esse povo. Bom, agora imagine uma outra situação, uma situação agora pioneira, né? Onde você vai tentar ter acesso a um povo que não tem ninguém. Aí a estratégia talvez, como aconteceu comigo. A minha estratégia foi que eles queriam um professor de português. Vladimir ontem falou sobre futebol. É outra coisa que todo mundo, no mundo todo, pelo jeito, ama, né? Abre portas. Então, essa área de educação, essa área de saúde, né? São estratégias que vão dar aproximação a você, porque o que você e eu precisamos é ter contato, estabelecer amizade. Porque uma hora que o povo queira você com eles, não tem ninguém para tirar, né? Porque a FUNAI, ela segue a ideia da autonomia indígena. Então, o que aconteceu comigo, muitas vezes, é que queriam me tirar da aldeia, só que o cacique não queria. Entendeu? E aí tentaram impedir que eu fosse à aldeia. A gente tinha mandado todos os documentos para a Secretaria do para ele que estava acontecendo. Falei, olha, vai lá na Secretaria de Educação. E o povo foi com força. Foi muito lá, fazer pressão mesmo. Falou, olha, por que vocês não estão deixando o professor vir? O que precisa, então, é achar a ponte da amizade. Né? E aí vai depender dos dons que Deus colocou em você, a estratégia é pessoal, você vai cavar aí alguma coisa em relação àquilo que tem a ver com o seu perfil, com o seu direcionamento. Fui claro? Ok. Seminarista Tiago. Boa noite, reverendo. Antes de mais nada, prazer ouvir o senhor falar de algo tão importante, né? Nós sabemos que existe uma responsabilidade social muito grande
quando se trata de missão entre indígenas, né? A igreja tem um papel social muito forte. Porém, existe o perigo do assistencialismo, né? E eu queria saber do senhor como é que nós trabalhamos essa questão social entre os indígenas sem cair no assistencialismo. Então, aí eu acho que duas coisas são fundamentais. Primeiro, colocar no coração de que o trabalho precisa ser um trabalho de equipe, né? Se é um trabalho de uma pessoa só, você entrar no caminho mesmo da questão social, você se afoga e você vai acabar fazendo tudo menos aquilo para o qual você de fato foi chamado, né? E a segunda é ter essa consciência de que o nosso ministério não pode ser um ministério de demanda, para atender demandas, necessidades, porque, gente, demandas e necessidades vão acontecer, e vão acontecer, como Jesus falou, olha, pobres vocês sempre terão, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba vendo missionários sobrecarregados, mas evangelizar, falar de Jesus, aprender a língua, aprender a cultura, a gente vai vendo que essas coisas vão ficando para trás e eles viram meros... acaba fazendo aquilo que qualquer ONG ou o governo poderia estar fazendo também. E aí não é o nosso papel realmente. Então, não deixe que seu ministério seja um ministério por demanda, né? Vai ser orientado por necessidades, senão a gente vai morrer, vamos nadar e morrer na praia. Tá? E pensa nisso. Eu acho que é exatamente por causa dessa complexidade que a gente precisa somar forças, ir para um campo onde às vezes só tem uma família missionária precisando de ajuda, precisando de uma outra família missionária para atuar também ao lado, numa outra esfera. Isso dilui o trabalho, diminui a carga e ajuda a gente a chegar aonde a gente quer. Muito bem. Seminarista Armando. Querido Fábio, prazer. Oi, querido, bom te rever. O prazer é meu. Quanto à questão da tradução da Bíblia, qual é a realidade hoje dentro do contexto indígena? E, se me permite uma segunda, como vocês têm trabalhado no processo do discipulado após a entrega da Bíblia na linguagem materna? Na língua então, materna. olha só, Armando, muito legal você ter perguntado isso, porque eu vim aqui agora com o Bira falando na língua, olha que privilégio, né? Chegamos na prainha lá, os Colinas todos lá, ele fez a distribuição das Bíblias em Colina, aí ele perguntava para os Colinas, alguém aqui sabe ler? Aí um ou outro sabia, aí ele entregava e desafiava para a leitura e desafiava para a leitura lida e contada para os demais, né? Mas, Armando, isso que você falou é muito interessante pelo seguinte, veja o Brasil. O Brasil, que não é uma cultura oral, né? Pelo menos não é considerado uma cultura oral, nós temos milhares de versões de Bíblia. Bíblia para tudo que é gosto, né? Bíblia do ministro, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do solteiro, do surfista, tem Bíblia. E isso tem feito do Brasil um país mais crente, mais evangélico? Não. O fato de você ter a Bíblia não significa que as pessoas estão lendo. Então, realmente, Armando, isso é uma estratégia fundamental de nós criarmos estratégias para desenvolver a leitura, né? Fazer com que essa palavra ela chegue realmente às pessoas. Seja alguém lendo, gravando, entregando. Hoje, muitos têm celular, você pode ouvir a Bíblia. Queridos, nós temos a língua colina do Peru naquele YouVersion, aquele aplicativo da Bíblia no celular. Olha que maravilha. E em áudio, alguém está lendo lá. Eu mostrei para o Bira falou, olha, tirando as diferenças de uma língua para outra, dá para entender. Então, veja, nós precisamos aproveitar essas estratégias realmente. Então, assim como nós nos dedicamos ao discipulado dos nossos, aqui, na nossa realidade, nós precisamos nos dedicar no discipulado que leve a Bíblia a essas pessoas, e aí nós precisamos de criatividade. Bíblias você tem hoje no Brasil, olha, eu falei para vocês, né? São quase 500 povos, 180 línguas, e na verdade talvez você tenha a Bíblia
talvez em 4 a 6 línguas apenas, tá? Algumas só o Novo Testamento. Em Kaiowá tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e estão fazendo agora a revisão do Novo Testamento. Então, são realidades assim, tem muito trabalho a ser feito. Armando, ajudei aí? Maravilha, pastor. Depois vamos tomar um café para continuar essa conversa. Uhul! Ok. Thomas, segura só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do pessoal que está no YouTube. Nós temos vários irmãos, muitos pastores aqui no YouTube. E o Daniel Figueiredo, ele pergunta aqui o seguinte: existe algum gargalo na área tecnológica que poderia ser potencializada ou potencializado para o trabalho missionário com indígenas? Eu conheço o Daniel Figueiredo, ele é o responsável pelas nossas redes sociais no seminário, é da área de tecnologia, né? Então, por isso essa pergunta, se a tecnologia pode ajudar de alguma forma o trabalho missionário com os indígenas. Acredito que sim, porque olha só, eu citei aqui para você, né, a questão do acesso à Bíblia, o áudio da Bíblia, né? Existem hoje missões aí espalhadas que trabalham realmente com isso. Então a gente precisa disponibilizar esse material para chegar em áudio, a Bíblia lida na língua, né, para que eles possam ouvir, enquanto, obviamente, a gente também vai fazer um trabalho de alfabetização, né? Mas é um trabalho que é muito importante e possível. Outra questão que eu vejo também, que a pandemia nos ajudou, é a questão do sistema híbrido dos nossos cursos. Então, veja, se eu conseguir levar um curso de 4 módulos, com disciplinas bíblico-teológicas, lá para o Povo Arara, onde o Isaac, a Joyce, o Alessandro, a Shirley estão, um módulo a cada semestre. Às vezes eu consigo um professor na cidade lá de Altamira, já pega um acesso melhor de internet. Eu posso, de um professor que está em São Paulo, pelo menos uma disciplina, outras 2 presenciais a cada módulo. Isso a gente tem que forçar esse caminho que foi aberto aí, para chegar nesses lugares. Uhum. Ok, muito bem. Seminarista Thomas. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Fábio. Boa noite, querido. Tudo bem? Estou chegando aí daqui a pouco. Eu acho que eu vou com o futebol. Não vou com as línguas, não é meu forte, infelizmente, como meus professores no seminário sabem, o hebraico e o grego não é meu forte. Mas querido, cada um com o seu dom. Pensa nessa questão da equipe. Amém, amém. Eu creio nisso. Deus por isso eu vou com o futebol. Por isso eu vou com o futebol. Olha, vou te dizer uma coisa, eu sou péssimo em futebol, hein? Uhum. Inclusive, a gente está levando uma equipe agora para a Amazônia, em dezembro, se Deus quiser, ore por nós, com o futebol exatamente, forma de evangelismo. Mas, reverendo, a minha pergunta é mais prática, assim, sobre a função no corpo de Cristo do seminário JMC para o auxílio, né, nas missões indígenas. E o senhor até já respondeu, em parte, dizendo, né, o treinamento da liderança. Eu também fui contemporâneo do Sérgio, que foi uma bênção, inclusive trabalhei com ele no campo também. É uma bênção, realmente, multiplicar isso, né? Mas uma outra ideia aqui, que nós tivemos uma conversa, um debate aí recente sobre academia e missões. E eu acho que é algo muito, muito, extremamente relevante, né, para nós. E eu tive uma ideia aqui, né? Temos hoje no Brasil um centro de tradução e línguas, porque o ponto forte, né, do seminário JMC, apesar de não ser o meu, é do seminário como um todo, são as línguas, né, o aprendizado e tal. Será que não seria esse aí um ponto interessante de parceria, de tradução, e ter isso mais centralizado, inclusive com a tecnologia, o auxílio da tecnologia, tudo isso? Verdade. Olha, a Unievangélica, ela está numa luta aí para trazer uma pós de linguística, né, exatamente para tentar dar um up aí, uma melhorada, né, um apoio a esses missionários que estão aí no campo, e seria muito bom, tá? A outra é a Missão Além. A Missão Além está, na verdade, junto com a Unievangélica na construção
desse currículo aí de pós-graduação de linguística. Mas eu lembro também, e eu concordo com você, então, nesse sentido, Thomas, a gente precisa fazer essas parcerias e somar forças nessas áreas das línguas, tá? Porque, Thomas, não é só a língua indígena a ser aprendida. A gente vai mexer com grego e com hebraico, né? Existe um curso muito legal, muito interessante, seria muito bom se alguém pudesse se disponibilizar para ir conhecer. Eu não sei como ele está agora na pandemia, eu acho que ele acabou parando, né, por causa da pandemia. Mas é o TIB. O TIB é Tradutores Indígenas da Bíblia, que vai preparando, isto é, eu sou missionário, estou traduzindo a Bíblia num povo. Aí eu vou pegar 2, 3 que estão ali me ajudando e vou levando para o TIB. Vou preparando a minha equipe de tradutores e eu na coordenação ali junto com eles. Mas vou preparando passo a passo. Então, veja, até nisso a gente pode realmente trabalhar, ver o que estão fazendo já e tentar melhorar, ajudar, apoiar, com certeza. Amém. Obrigado, reverendo. Oremos. Amém. Seminarista David. Boa noite, reverendo. Meu áudio estava desligado, me perdoem. É muito bom realmente ouvir o trabalho missionário no campo, em qualquer área, né? É importante a gente ver os irmãos ontem, a palestra foi muito boa, de hoje também, as informações que a gente vai tendo. A gente acabou de fazer o CFM também lá em Recife e a gente vai sendo influenciado, né? E vai sendo incomodado pelo projeto missionário. E a minha pergunta para o reverendo é bem simples. O reverendo falou que uma das dificuldades que se encontra aí no campo é a questão do sincretismo, porque nós somos sincréticos e os indígenas vão ser influenciados por isso, e a questão de que eles estão cercados por mormons, testemunhos de Jeová e tal. Eu tenho feito um trabalho com moradores de rua que eles têm vivido essa mesma realidade. É um sincretismo muito grande, é uma mistura muito grande de religiões com aquelas pessoas e também a influência desses movimentos ali dentro. O senhor acha que qual tem sido a estratégia do irmão entre os indígenas? Essa é a primeira pergunta. E o senhor acha que é possível replicar essa experiência entre esses moradores de rua para tentar vencer esse obstáculo na evangelização e no discipulado? Não querendo dizer que é uma fórmula que serve para todo mundo do mesmo jeito, né? Lógico que a gente está trabalhando com seres humanos, tem suas histórias, suas individualidades, né? As suas realidades são diversas, diferentes, então a gente precisa sempre ter esse cuidado primeiro de entender aonde a gente está pisando, que público específico é esse. Mas, assim, em termos de apologética, em termos de quebra do sincretismo, na verdade, a gente precisa lembrar que o caminho é mais simples, não menos árduo, tá? Mas ele é mais simples, isto é, ele é menos complicado. Só uma doutrina interessa: a suficiência de Cristo. Essa é a doutrina-chave. Se a gente parte da suficiência de Cristo, porque o que as seitas e heresias trazem? Que Cristo não é suficiente, precisa disso, precisa daquilo outro. Então, se a gente consegue identificar o nosso ponto de partida, aquilo que a gente precisa construir, um discipulado que desperte eles exatamente da suficiência de Cristo, a gente vai toda hora bater nessa tecla, nesse retorno. Ah, mas eu preciso fazer isso. Não, Cristo não é suficiente. Cristo não é o sacrifício perfeito, definitivo. Então, toda a nossa caminhada sempre vai retornar nisso. Eu penso muito em relação a isso. Obrigado, reverendo. Nada, querido. Seminarista Daniel. Boa noite, reverendo. Prazer de ouvir. Bom, reverendo, eu estou falando e eu fiquei me lembrando de muita coisa. Meu pai também é pastor e pastoreou a igreja de Altamira, justamente na época do boom da barragem. Né? Então, eu conheço bem ali o Isaac, a Sheila, o Alessandro, a Joyce, todos os irmãos que trabalham ali. E o senhor falava sobre essa diversidade no campo indígena e talvez Altamira seja um dos lugares do Brasil onde isso seja mais presente, assim, né? Pelas várias etnias que tem ali ao redor. Como é que a maioria de nós, creio eu, que vamos ser pastores de igrejas urbanas, a minha pergunta gira em torno disso.
queria que o senhor ressaltasse a importância da igreja local urbana no apoio do missionário, que às vezes a gente vê que é algo deficiente, e também como preparar a igreja para esse choque cultural que muitas vezes pode acontecer, como a gente vivenciou ali em Altamira, né? Quando grupos de indígenas vieram para começar a frequentar a igreja, como a gente pode lidar com esse contexto cultural. Daniel, joia ter perguntado isso. Queridos, vocês estão me ouvindo bem? Tá, o barulho está atrapalhando? Começou a chover aqui agora. Não, tá. Então, Tá bom, tá joia. bom som. A questão é a seguinte, que eu vejo, primeira coisa é a gente quebrar essa ilusão que a gente tem de que porque somos igrejas urbanas, o problema da transculturalidade não é com a gente. Tá? Imagina São Paulo, imagina Rio de Janeiro, ou Brasília mesmo. Queridos, tem árabes, japoneses, chineses, tem pessoas muito diferentes, de outras etnias, todas presentes hoje no Brasil. Isto é, você vai esbarrar com a sua igreja urbana nessas comunidades de cultura diferente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa se conscientizar é que todos nós precisamos nos preparar para trabalharmos com outras culturas, porque o mundo globalizado trouxe todo mundo para perto da gente. Tá? Então, isso é um ponto assim, importantíssimo para a nossa formação. E, numa realidade de igreja, que às vezes a gente chama de urbana, mas lembra também que mesmo nas igrejas de interior, você tem essa realidade diversa, você vai ter talvez quilombolas, você vai ter ciganos, indígenas ao redor, e é nossa responsabilidade levar a eles, né, não nos fecharmos, e pensar também o seguinte, uma coisa que eu sempre comento no curso do CFM com os alunos, a gente vive aquela ilusão de que porque o outro fala português e é brasileiro, ele vai entender tudo o que eu estou falando. E não é verdade, gente, você sabe disso, né? Principalmente os maridos e esposas sabem bem do que eu estou falando. A gente acha que está se entendendo e, na verdade, não se entende nada. Então, olha só, você precisa lembrar que o outro, ele tem uma família diferente da sua, talvez uma formação religiosa diferente da sua, veio de uma cidade diferente da sua. Só esses elementos são desafiadores na comunicação, porque o outro acaba se tornando uma cultura diferente dentro dessa realidade que eu estou compartilhando com vocês. Então, queridos, preparem-se. O grande desafio da nossa geração é que as culturas todas estão às portas das nossas igrejas. Não tem mais como fugir. Ok, muito bem. Seminarista Marcelo. Boa noite, reverendo. Boa noite. Boa noite. Sou gaúcho, né? E dizem que os gaúchos, eles são bairristas, né? Então, só para confirmar a fama, eu vou puxar aqui para baixo um pouquinho. E eu queria saber se tem algum projeto da APMT com os índios aqui do Rio Grande do Sul, como os caigangues, por exemplo, ou se tem algum planejamento para um futuro trabalho com eles aqui. Planejamento tem, tá? A gente vai enviar o Marcelo, você conhece ele? O Marcelo da JMC? É ele que a gente vai enviar. Porque lá no Sul tem o Fernando e a Angelita, que estão em Santa Catarina trabalhando com os Guarani. Mas essa semana mesmo, eu estava conversando com o Fernando e o Fernando falou isso. Pastor, nossa, vocês têm os Klengang, parece que tem outras duas etnias aí grandes também, e não tem nenhum outro trabalho da APMT no sul do Brasil, a não ser em Santa Catarina. Então, o próximo trabalho realmente é do Marcelo. Tá bom, então. Amém, querido? Amém, obrigado. Muito bem. Seminarista Sidney, presidente do nosso Centro de Missões. Boa noite novamente, reverendo Fábio. Boa noite, querido. A minha pergunta é que no passado o Centro de Missões já teve a oportunidade de levar alunos do JMC para contribuir com treinamentos, né, em Angola, no Paraguai. Entre os indígenas, tem algum centro de treinamento de indígenas que nós poderíamos contribuir, ter esse contato com eles e planejar uma visita para levar alguns módulos? E que tipo de módulos nós poderíamos levar?
de treinamento. Sidney, lembra que alguns anos atrás o JMC ia na Missão Kaiowá? Lembro sim, reverendo. Foi em 2019, a gente pretendia ir em dezembro. Exato. Então, lá você tem uma escola, que é a escola exatamente onde hoje o Sérgio Ribeiro é o diretor, e nessa escola se preparam indígenas para que eles assumam as congregações e pastoreiem o seu povo. Então, assim, é ter a faca e o queijo na mão. O Sérgio está lá e a gente podia exatamente fazer essa visita, conversar com ele, ver com ele quais são as necessidades assim mais importantes que ele percebe para o povo dele, para aquela formação ali, e atendermos ele. É a faca e um queijo na mão mesmo. A Missão Kaiowá seria a resposta. É uma das respostas. É que eu penso assim de imediato, porque o Sérgio está no meu coração, né? Tá bom. Ao contrário do Armando, em vez de ser um café, vamos marcar uma pizza e vamos conversar mais sobre isso. Me convidem, tá? Oba! O seminarista Stanner. Boa noite, reverendo. Boa noite. O senhor havia dito sobre a questão dos problemas do sincretismo, né? De outras religiões, também de seitas e de heresia. Só que nós sabemos que há muitas aldeias que não são alcançadas, muitos povos que não são alcançados, ou são alcançadas por pessoas de outras seitas, enfim. Só que há também outros projetos missionários de outras denominações que já têm um certo confronto com igrejas mais confessionais, igrejas presbiterianas. Como, por exemplo, pode ter alguma outra igreja, como uma Assembleia de Deus, por exemplo, que pode ter um campo missionário próximo. Isso gera conflitos entre as possíveis denominações dentro desse ambiente, tendo, às vezes, uma cultura... Porque às vezes pode ser que uma tribo já tenha problemas com a outra. Aí uma é evangelizada por uma assembleia e outra é evangelizada por uma presbiteriana. E as duas já brigavam, entendeu? Agora me brigam mais ainda. Além desse problema, eu queria saber também a questão se há problemas ainda com pecuaristas, madeireiros e questões desse tipo. Só isso. Só isso. Tá. Então, só isso. Então, são duas perguntinhas, não deixa eu esquecer, não. Então, a primeira pergunta é a seguinte. No Brasil, nós temos a AMTB, né, que é a Associação de Todas as Missões Transculturais do Brasil. Por que ela é importante? Exatamente porque ela mapeia quem está onde. E se já tem gente lá, obviamente, por termos éticos, porque somos uma mesma família, nós não vamos nos inserir lá, a não ser que seja uma parceria por outras razões, né? Mas a gente vai procurar pregar não em cima de fundamento alheio, né? Então a MTB, ela inclusive tem um departamento exclusivo para os indígenas, né? É o DAI, Departamento de Assuntos Indígenas. Tá? Exatamente porque todos nós estamos debaixo dessa orientação, né? Todas as agências, todas as igrejas. Há muitos anos atrás, não sei se talvez vocês tenham aí na biblioteca do JMC, o livro Indígenas do Brasil, que foi organizado pelo Ronaldo Lidório. São vários artigos muito interessantes. No finalzinho do livro tem um acordo, vamos chamar assim, de ética entre as agências. Então foi assinado, né, um acordo de ética. A gente sabe onde a gente está avançando. Por exemplo, olha que coisa legal. Quando nós estávamos para entrar nessa área complicada, né, fechada lá, eu e minha família, houve uma reunião em 2017, em abril, com todas as pessoas, todas as agências, todas as igrejas e missionários que tinham algum interesse ou já estavam trabalhando nessa região. Então, todos nós ficamos alguns dias juntos, sentados à mesa, conversando. Delícia, bênção sobremaneira. Aí identificamos no mapa onde cada um estava. Pronto, vamos trabalhar. Mas tinha uma segunda pergunta. Agropecuária, né? Madeireiros, etc. Essas coisas são tensas mesmo, são difíceis. Indico para vocês assistirem um filme, Terra Vermelha. No YouTube tem, tá? Terra Vermelha com legenda. Coloca lá assim, Terra Vermelha com legenda, porque vai falar, inclusive, dessa realidade do povo Kaiowá.
né, onde o filme é muito interessante porque ele mostra que o verdadeiro vilão de muitas dessas relações é o governo. Então, o governo, há muito tempo atrás, trouxe indígena para a terra que, na verdade, não era dele, levou indígena para outro lado, tirando da terra que era dele, trouxe outros povos para dentro de terra de povos outros, como é lá na região dos Kaiowá, o negócio é complicado, entendeu? E aí, hoje, a gente está apagando e convivendo com essas dificuldades, que a gente tem que ter muito cuidado, colocar o evangelho em primeiro lugar, para não cair numa armadilha de tomar um lado ou outro e perdermos os dois. Porque, na verdade, Deus quer que a gente apresente o evangelho a todos, e o nosso evangelho, de maneira surpreendente a eles, é para trazer eles à harmonia. Então, onde há inimizade, o evangelho vai trazer amizade. Esse é o nosso objetivo, a gente não pode perder isso de vista. Ok. Elias, segura só um pouquinho para fazer uma pergunta aqui do YouTube. Reverendo Fábio, aqui em São Paulo, no pé do Pico do Jaraguá, existem cerca de 7 aldeias guaranis. E um dos irmãos que tem trabalhado lá, não sei se mais do que ele, mas eu sei que ele trabalha lá, é o reverendo Cláudio Marcos Figueiredo, que fez o nosso seminário, inclusive, e ele está perguntando o seguinte, ele está dizendo que os índios lá são também bombardeados, né, por igrejas das mais diversas, e são bastante confundidos por essas igrejas, e aí ele relata, eu tenho procurado usar a ponte da amizade e até o momento tem dado certo, sem impor mais uma visão teológica. Espero o momento oportuno para que isto aconteça. Teria algum outro conselho sobre esta situação? Querida, exatamente. Você está fazendo exatamente isso, que é o caminho correto. Né? Chega primeiro. Nós recebemos, às vezes, projetos de missionários na PMT, é o primeiro projeto e a pessoa já chega querendo fazer tudo, né? Um projeto assim bombástico. Calma. Os primeiros 3 anos da gente, quando chega no campo, realmente é um tempo de adequação, de conhecimento, de entender essas situações que você descreveu. Né? Então, dessas igrejas que estão tumultuando, né? São todas neopentecostais, ou tem igrejas tradicionais e pentecostais que fazem por desconhecimento mesmo. Né? Então a gente vai sondando e levantando todas essas situações, vamos procurando aquela família, vai fazer a ponte da amizade, e é esse convívio, é essa amizade que em determinado momento você vai ter a oportunidade de mostrar o evangelho puro e simples e diferente do que os outros têm mostrado. O caminho é esse mesmo. Ok, obrigado. Seminarista Elias. Boa noite, reverendo Fábio. Como Olá, sempre, Elias. é um enorme prazer ouvir o senhor. Rev, eu tenho uma pergunta. Lá na sua fala, o senhor falou acerca da importância de parcerias, de trabalhos, além do local, a questão da oração, da ajuda financeira. E aí eu vou um pouco mais além, fazendo uma pergunta também, querendo saber para talvez a minha área no futuro. Existe a possibilidade, no auxílio da tradução da Bíblia, ser feita de maneira remota, ou seja, eu não estando na tribo, e aí eu faço essa pergunta, porque conversando uma vez com o reverendo Cássio, ele falou que ali na tribo Tucano, um jovem chegou, mas teve que sair por determinados motivos, mas existe então a gramática, o método, o dicionário feito lá em 1997 por um linguista, né, o Henry Ramirez, se eu não me engano, que grafou a língua e já tem pronto. Então se eu tenho acesso a essa língua, se eu aprendo a língua tucana, eu posso, por exemplo, auxiliar na tradução do Antigo Testamento, mesmo não estando no campo? Sim, pode. Gente, olha só que coisa interessante. É a questão do que a gente chama de conselheiro linguista, né? Então, você tem um conselheiro teológico, que é aquele que vai fazer a verificação da tradução teologicamente, ver se está tudo direitinho, né? Vai ter o linguista em relação à língua, ver se está funcionando. Além, ela trabalha muito com esse consultor linguista, né? E
já está acontecendo no Brasil, casos de missionários que tiveram que sair, voltaram para os Estados Unidos, mas estão acompanhando indígenas com o computador aqui. Então, são áreas que nós precisamos investir realmente, tem toda a condição de fazer. Queridos, isso é uma benção, não é? Mas eu fico com medo quando eu toco nesses assuntos, porque é tão fácil hoje para mim e para você, muito mais do que foi para os missionários há 40 anos atrás, o que só aumenta a nossa responsabilidade. Você imagina isso? Você daqui, onde você está, poder auxiliar uma tradução lá numa cidadezinha pequena no interior? Muito bem. Nossas duas últimas perguntas, seminarista Thomas e depois o seminarista Sidney. Amém. Teoricamente, também acelera o processo, né, reverendo Fábio, para chegar nessas línguas que faltam. Mas o que eu ia dizer é me convidar para essa pizza também, para esse cafezinho. Gostaria muito, pode ser até aqui em casa, onde for. Também queria fazer uma sugestão para o meu querido irmão Sidney aí, também pensar no Complay. O Complay seria interessante, né? Que você vai ver assim todas as etnias, a multiforme graça de Deus ali nos indígenas também é uma ideia. E por último, eu queria também falar até para o reverendo Cláudio, se ele está nos ouvindo, que eu também estou lá no Jaraguá. Eu não sabia que ele estava, eu estou lá há alguns anos também, missionário ali entre os Guarani. Então, depois a gente pode trocar os contatos aí e se ajudar lá. São muitas aldeias, né? Thomas, eu conheço você e o reverendo Cláudio, então eu posso fazer o contato entre vocês dois, tá bom? Legal. Sobremaneira. Estamos aí para servir também, reverendo Fábio, ali no Jaraguá, para quando quiser visitar também, seria muito bem-vindo. Okay. Muito bem. Sidney, com a última pergunta. Reverendo Fábio, o senhor falou da formação da Além, né, respondendo a pergunta do Elias. Hoje existe alguma forma de fazer a formação do Além, o estudo com a Além, sem ter que estar indo em Brasília e ficar lá os 6 meses, 1 ano do curso? É possível fazer modular esse curso? Ainda não. Ainda não. Tem gente que opta só pela primeira parte do curso, que auxilia muito a você aprender uma língua, né? Mas como o curso vai avançando, você trabalhar a língua, né, fonologicamente, gramática, algumas pessoas resolvem não fazer essa segunda parte. Para você ser membro da Além, aí você precisa fazer a terceira parte, que é o ATES, né, que é eu chamo de sobrevivência na selva, que na época que eu fiz chamava assim, hoje eles não gostam desse nome, eles têm um outro nome. Mas ainda não dá. Na pandemia, muitas das disciplinas foram dadas à distância, por módulo da turma do ano passado, inclusive eu dou aula lá também, várias disciplinas a turma fez por online. Mas esse ano já voltamos aos poucos presencial. Entendi. É uma boa coisa para pensar, né? Que teríamos, acho que com certeza, muitos pastores, seminaristas que estão aqui e vão se formar, que gostariam de contribuir com essa obra de tradução bíblica para os povos indígenas, não talvez estando lá na tribo, mas podendo ser um consultor, podendo estar ajudando em todo esse processo, né? De uma maneira, pelo menos, intermitente, né? Vai nas férias para poder visitar a tribo, ter o contato pessoal, mas depois está lá no seu campo de trabalho na igreja local e continua ajudando. Acho que é um bom pensamento aí para talvez uma parceria. Eu acho, né, da IPB com a Além para esse lado. Até onde eu tô entendendo, que eu estou acompanhando um pouquinho assim, talvez surja isso nessa pós-graduação da Unievangélica de Linguística, que está sendo montada a grade também com o pessoal da Além. Talvez seja por aí um caminho que eles estão tentando fazer. E aí surge online essa pós-graduação. Excelente. Okay. Obrigado. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso trabalho.
Gostaríamos de agradecer mais uma vez, reverendo Fábio Ribas. Reverendo, alegria sempre ter o senhor no nosso seminário, que Deus continue abençoando e cuidando aí dos muitos trabalhos, que o irmão continue sendo uma bênção no reino. E vindo a São Paulo, sempre nos avise, né? Porque aí nós podemos executar o plano da pizza e do café. Né? Oba! Muito bem, nós agradecemos a presença de todos. Aproveitando, reverendo, rapidinho, 4 de dezembro a gente convoca ele para estar com a gente na formatura, né, reverendo? Opa, olha aí. Opa! Muito bem, a nossa Semana Teológica continua, né, sobre missões. Amanhã nós teremos mais uma noite. Amanhã estará conosco o reverendo Maurício Rolim, falando sobre evangelização, missão no contexto da América do Sul. Agradecemos a presença de todos e vamos terminar então com a palavra de oração. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos por esta noite de tanto conhecimento, de tanta informação, ó Pai, do que o Senhor tem feito nos teus campos, pela instrumentalidade dos teus servos, Pai. Te agradecemos muito pela vida do reverendo Fábio, tudo que o Senhor já tem feito por ele, e pedimos que continue preservando a vida deste servo, para que ele continue sendo um instrumento efetivo nas tuas mãos. Abençoa com ele todos os nossos irmãos missionários, missionárias que estão no campo, ó Pai, abençoa as igrejas para que tenham visão em ajudar na manutenção destes nossos irmãos. Abençoa, Pai, os nossos irmãos indígenas, tantos que o Senhor tem convertido, continua fazendo essa obra. E abençoa também, ó Pai, o nosso seminário, os outros 9 seminários que nós temos no Brasil, que de fato essa chama por evangelização queime em todos os corações e nós possamos ter de fato aqui, ó Pai, um celeiro missionário em nosso país a atingir não apenas os povos indígenas, como todos os povos que nós temos aqui perto de nós, que vivem uma cultura diferente, como também além das nossas fronteiras, como o Senhor já tem feito. Pai, abençoa-nos, portanto, continua cuidando do reverendo Fábio, lá no Acre, para que ele possa fazer tudo o que ele precisa fazer ali, abençoa a sua família também, e dá-nos uma noite de descanso na tua presença, que não apenas hoje, mas no decorrer da semana nós continuemos glorificando o teu nome. Pai, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.